Há um versículo que Jesus gritou na cruz que ecoou por séculos, atravessando os céus e rompendo o silêncio da profecia. Deus meu, por que me desamparaste? Poucos percebem que essas palavras são a chave de um mistério escondido no Salmo 22. Uma profecia escrita 1000 anos antes da crucificação. Enquanto muitos cristãos se concentram apenas na dor física da cruz, a Escritura nos mostra que havia algo ainda mais profundo acontecendo, um clamor espiritual, um código revelado, um cumprimento perfeito das palavras do salmista. O que parecia desespero era revelação. Jesus não apenas suportou a cruz, ele cumpriu cada verso de uma profecia esquecida, cada detalhe do Salmo 22, zombarias, ossos expostos, mãos e pés perfurados, estava sendo vivido diante dos olhos dos que o matavam. Eles não viam, mas estavam testemunhando a palavra se cumprindo na carne. Neste vídeo, você vai entender por que Jesus citou esse salmo, o que ele estava revelando com isso, e como esse conhecimento pode renovar a sua fé, abrir seus olhos espirituais e fazer você enxergar a cruz com novos olhos. Assista com atenção até o final. O Espírito Santo quer mostrar a você um segredo que estava escondido nas entrelinhas das Escrituras, mas que foi gritado por Cristo no momento mais sombrio da história. Se esse vídeo falar com você, compartilhe, e se ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo no canal Cartas de Paulo. Muitos conhecem o Salmo 23, mas poucos se debruçam com reverência sobre o Salmo 22. Ele é o salmo anterior, mas também é o salmo do futuro. Escrito cerca de 1000 anos antes do nascimento de Jesus, ele carrega detalhes tão específicos da crucificação que seria impossível não ver a mão de Deus, revelando o que viria. O Salmo 22 não é apenas um lamento. Ele é uma profecia cravada de dor, angústia, zombaria, perfuração e abandono. E tudo isso, curiosamente, vivenciado por alguém que nunca foi crucificado. Davi. Davi escreve como quem está pregado, como quem vê a túnica sendo sorteada, como quem ouve escárnios, como quem sente os ossos expostos, como quem está morrendo na cruz. Mas Davi nunca viveu nada disso. Então, de quem ele está falando? Jesus responde essa pergunta com uma única frase: Deus meu, por que me desamparaste? Esta foi a primeira frase dita por ele na cruz, que causou espanto não apenas entre os homens, mas nos céus. Essa não era uma oração comum, era uma chave espiritual, um código messiânico. Era o verso 1 do Salmo 22, sendo pronunciado na cruz, como um sinal para todos que conheciam as Escrituras. Abram os olhos, leiam o resto, tudo isso já estava escrito. O próprio Jesus está dizendo: não estou sendo derrotado, estou cumprindo a palavra. Ele não estava em desespero, estava em revelação. Ao citar o primeiro versículo, Jesus nos chama a ler o restante. Ele nos aponta para o todo, cada linha, cada dor, cada escárnio, cada detalhe se cumpre de forma assombrosamente precisa. O Messias estava sendo cravado na história, mas ao mesmo tempo apontando para a Escritura, como quem diz: eu sou o que foi prometido. Veja o que diz o versículo 7 do Salmo 22. Todos os que me veem zombam de mim, arreganham os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que ele o livre. Essa foi exatamente a zombaria dos soldados e dos fariseus aos pés da cruz. Mateus 27, 39 e 43. Eles estavam repetindo sem saber, cumprindo sem entender, profetizando sem perceber. Eles estavam dentro do roteiro de Deus, zombando do próprio Verbo feito carne. Depois, no versículo 16, traspassaram-me as mãos e os pés. Como poderia Davi escrever isso em uma época em que a crucificação ainda nem existia como método de execução? Não há outra explicação a não ser esta. O Espírito de Deus revelou a ele o sofrimento do Messias com precisão cirúrgica. Versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Exatamente como foi descrito por João em seu Evangelho,
João 19, 23, 24. O nível de detalhe é tão absurdo que não resta dúvida. O Salmo 22 é um salmo messiânico. E Jesus, ao citá-lo, estava nos convidando a enxergar a cruz pela lente da profecia. Mas há um detalhe ainda mais profundo. O versículo 1 não apenas expressa a dor, mas revela abandono divino. O filho clama ao pai, e o pai não responde. Esse é o mistério que muitos evitam naquele momento. O pai virou o rosto. A comunhão eterna foi rompida por alguns instantes. Por quê? Porque o pecado da humanidade estava sobre ele. Porque ele se fez maldito por nós. Porque ele estava experimentando o que o Salmo 22 descreve, o completo afastamento da luz, a escuridão espiritual, a ira divina, o cálice cheio sendo derramado sobre o Cordeiro, mas mesmo nesse abandono, a glória. Jesus, ao citar o Salmo 22, estava mostrando que ele conhecia o fim da história, porque ao final do Salmo, a dor dá lugar à vitória, o sofrimento abre espaço para o louvor, o humilhado é exaltado, e as nações ouvirão e adorarão ao Senhor. Isso também está escrito no Salmo 22. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês veem sangue e morte, mas eu vejo cumprimento, glória e salvação. O Salmo 22 é o evangelho escrito em poesia, é a cruz revelada em forma de clamor, é a dor messiânica codificada nas Escrituras. Jesus revelou esse mistério ao gritar com a última força que lhe restava. Não foi um grito de desespero, foi um chamado profético. Quem tem ouvidos, ouça. A cruz não foi apenas um lugar de dor física. Foi um palco espiritual onde os céus pareceram calar, o inferno rugiu, e a humanidade presenciou um mistério que poucos conseguiram compreender. Quando Jesus bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Algo que jamais havia acontecido se manifestou. O filho foi separado do pai. Essa separação não foi simbólica. Foi real. Pela primeira vez na eternidade, a comunhão perfeita entre o pai e o filho foi quebrada, não por causa dele, mas por nossa causa. Ali, Jesus não era apenas um mártir ou um exemplo de amor. Ele era o pecado feito carne. Ele carregava sobre si o peso da culpa do mundo inteiro. Paulo escreveu aos Coríntios: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21 e 21. Na cruz, Jesus não estava simplesmente morrendo. Ele estava sendo tratado como pecado em pessoa. Toda a ira de Deus que deveria cair sobre os culpados caiu sobre o inocente. Por isso, ele foi desamparado. Esse é o mistério mais profundo do Salmo 22. O clamor de alguém que foi abandonado por Deus para que nós nunca mais fôssemos. E é aqui que muitos tropeçam, porque queremos um evangelho que fale de vitória, de consolo, de amor, e tudo isso é verdade. Mas o evangelho também fala de substituição, de sacrifício, de expiação, de sangue, de ira satisfeita. Não houve vitória sem cruz, não houve reconciliação sem abandono, não houve salvação sem desamparo, e esse desamparo foi anunciado 1000 anos antes no Salmo 22. Quando Jesus grita, ele não está apenas expressando dor, ele está cumprindo o roteiro divino até a última vírgula. Cada frase do Salmo descreve alguém afundado na vergonha, cercado por inimigos, rasgado por dentro, zombado pelos ímpios, e ainda assim consciente da presença de Deus. É paradoxal, mas profundo. Aquele que se sente desamparado, ainda ora. Aquele que sente a ausência, ainda confia. Aquele que sangra, ainda crê. Esse é o retrato de Jesus na cruz. A ti clamaram nossos pais, confiaram, e os livraste, mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Salmo 22, 4 por 6 por 6. O Filho eterno, esvaziado de glória, humilhado, comparado a um verme, a imagem mais degradante possível. Não há vaidade na cruz, não há dignidade humana, só vergonha, sangue e silêncio. E é exatamente nesse silêncio que o mistério brilha, porque quando o céu se cala, a palavra fala. Quando o Pai se ausenta,
o Filho anuncia. Quando os homens zombam, as Escrituras se cumprem. Ao citar o primeiro versículo, Jesus está ativando no espírito dos que conheciam a lei e os profetas um despertar messiânico. Ele está dizendo: leiam o resto. Eu sou esse justo abandonado, eu sou o Cordeiro do Salmo 22. Essa citação também é a prova de que Jesus morreu com a Escritura nos lábios. Mesmo em sua última agonia, ele não murmura, não reclama, não amaldiçoa. Ele proclama a palavra. Ele vive o que estava escrito. Quantas vezes nós, em momentos de dor, nos distanciamos da palavra. Mas Jesus, mesmo pendurado, mesmo sangrando, mesmo sozinho, está conectado com a profecia, porque ele é a palavra feita carne. E a palavra não falha. É importante entender, Jesus não foi desamparado porque o Pai o rejeitou como filho. Ele foi desamparado porque estava representando os pecadores. Era necessário que ele passasse pelo abandono que nós merecíamos, para que fôssemos recebidos onde jamais poderíamos entrar sozinhos. E o preço desse acesso foi o silêncio do céu. O véu rasgado foi comprado pelo silêncio do Pai. A nossa reconciliação foi selada pelo grito de desamparo. Esse é o coração do Salmo 22. Ele não é apenas sobre dor, mas sobre substituição. Ele não é apenas sobre sofrimento, mas sobre redenção. Ele não é apenas sobre Jesus, mas sobre nós. Ele sofreu o abandono para que fôssemos recebidos. Ele foi rejeitado para que fôssemos aceitos. Ele foi perfurado para que fôssemos curados. Ele foi esmagado para que fôssemos restaurados. Na cruz, o céu se calou, para que hoje o céu nos ouça. O Salmo 22 é uma autópsia espiritual da crucificação. Cada versículo é uma incisão precisa sobre o corpo do Messias. Cada palavra revela não apenas o que aconteceu, mas o que estava sendo sentido, percebido e vivido nas profundezas da alma daquele que foi moído por nossas transgressões. Davi, inspirado pelo Espírito, escreve: todos os meus ossos estão à mostra, eles me olham e me encaram. Salmo 22, 17. Essa descrição não é figurativa, é física, literal. O corpo de Jesus, açoitado com flagelos romanos, tinha a carne dilacerada. O chicote rasgava a pele, expondo músculos, nervos, e como o salmista escreveu 1000 anos antes, até os ossos. O Filho de Deus estava desfigurado, pendurado, nu, quebrado, diante de uma multidão que o observava como espetáculo de escárnio e morbidez. O Salmo não apenas descreve a dor externa, mas também a quebra interna. Antes mesmo da crucificação, no Getsemane, Jesus já transpirava sangue. O coração do Cordeiro já começava a romper antes da lança perfurá-lo. No Salmo 22, lemos: o meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. Salmo 22, 14. Esse não é o lamento de alguém emocionalmente abalado, é a linguagem de uma alma sendo esmagada pelo peso do pecado do mundo. O coração do Messias não se partiu apenas de dor, mas de entrega, de substituição, de amor profundo. Um coração que se derrete por nós. E mais, a minha força secou-se como um caco, e a língua se me pega ao céu da boca. Salmo 22, 15. Na cruz, Jesus disse: tenho sede. João 19, 28. Mas essa sede não era apenas de água. Era a sede da justiça, a sede da comunhão, a sede da conclusão do propósito eterno. Era a sede de quem se entregou completamente, até que o corpo não tivesse mais reservas e a alma se esvaziasse por completo. Veja a riqueza espiritual do texto. O Salmo 22 revela a linguagem do invisível. Os detalhes físicos são gritantes, mas a profundidade está no invisível que se manifestava no visível. O clamor que brota dos versos não é apenas de dor, mas de profecia encarnada. O povo que estava ali aos pés da cruz, zombando, cuspindo, blasfemando, desconhecia que cada insulto já estava previsto, que cada ato cruel já estava registrado nas Escrituras, que cada ação fazia parte de um roteiro sagrado. Verso 7. Todos os que me veem zombam de mim, arreganham os lábios e meneiam a cabeça. Mateus 27, 39 registra:
Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. O mesmo gesto, as mesmas palavras, o mesmo cenário, mas os olhos deles estavam cegos, o coração endurecido. Eles estavam diante do cumprimento da profecia e não conseguiam ver. Aqui está um princípio espiritual poderoso. Quando os olhos espirituais estão fechados, nem mesmo a verdade diante dos nossos olhos pode ser percebida. Quantos hoje leem o Salmo 22 como apenas mais um salmo de lamento? Quantos passam por ele sem perceber que estão diante de um dos textos mais messiânicos de toda a Bíblia? Quantos não percebem que Jesus gritou o verso 1 para nos empurrar aos outros 30? Há algo ainda mais impressionante. O Salmo 22 termina em esperança. Depois de toda a dor, abandono, zombaria e sangue, a glória se ergue. A redenção se manifesta. A semente do sofrimento gera frutos de adoração eterna. A geração vindoura o servirá e anunciará a justiça dele ao povo que há de nascer, pois ele o fez. Salmo 22, 30, 31. Sim, ele o fez. Ele cumpriu. Ele venceu. Ele não foi derrotado. Ele triunfou. E o salmista termina com uma frase poderosa. Ele o fez. Essa é a assinatura de Deus. Não há dúvida, não há falha, não há possibilidade de erro. A cruz não foi um acidente, foi um plano eterno. Cada osso exposto, cada lágrima derramada, cada zombaria sofrida, cada palavra dita por Davi, tudo apontava para um único dia, um único lugar, um único nome. E agora, nós, a geração vindoura, somos chamados a anunciar essa justiça, a não deixar esse mistério escondido, a proclamar. O Salmo 22 é o Salmo da cruz, e quem tem olhos para ver, verá. A cruz não foi apenas o cumprimento de promessas gerais. Foi o encadeamento preciso de detalhes proféticos que só poderiam ser orquestrados por um Deus soberano. Cada gesto, cada palavra, cada ação dos soldados e dos religiosos ao redor de Jesus já estava escrita, com precisão milenar, nas Escrituras. No Salmo 22, Davi escreveu: repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Salmo 22, 18. Agora veja o que João registra no relato da crucificação. Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes. Tomaram também a túnica, que era sem costura, tecida desde cima, e disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. João 19, 23, 24. Eles não sabiam, mas estavam encenando uma profecia. Eram marionetes nas mãos do Deus, que escreve a história antes que ela aconteça. Até mesmo o jogo de apostas sobre uma túnica fazia parte do plano eterno. A túnica sem costura é mais do que uma peça de roupa. Ela simboliza a unidade do corpo de Cristo, a integridade do Cordeiro, a pureza do sumo sacerdote. Ela não foi rasgada, e isso não é detalhe insignificante. É símbolo, é revelação. No Antigo Testamento, os sacerdotes usavam túnicas inteiras, sem costura, como sinal de consagração. Êxodo 28, 32. Jesus, o sumo sacerdote eterno, estava sendo sacrificado, e mesmo na zombaria dos soldados, o Espírito Santo estava mostrando que aquela túnica não seria dividida. O que isso nos ensina? Que nada na cruz foi por acaso. Que Deus não apenas decretou a salvação, ele costurou cada linha profética com precisão eterna. Ele não improvisou, ele cumpriu. A cruz, portanto, não é só um evento sangrento, é um teatro divino, onde as cortinas do tempo se abrem, e o mundo inteiro é convidado a contemplar o Cordeiro sendo imolado antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Mesmo o silêncio do Pai, mesmo o jogo de dados dos soldados, mesmo o vinagre na esponja, mesmo o poste da cruz, tudo já estava escrito. E isso nos confronta, porque se Deus foi tão detalhista com a cruz, o que ele não fará por aqueles que a carregam? Se ele planejou cada segundo da morte do filho, você acha mesmo que a sua vida está fora do controle dele?
Paulo escreve aos Gálatas: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4:4-5. Havia uma plenitude, um tempo exato, um dia certo, um cordeiro preparado, um plano irrevogável, e no centro desse plano estava o Salmo 22, como uma janela aberta para o Calvário antes que ele existisse. Mas o que mais impressiona é que Jesus, em sua dor, ainda estava apontando para esse salmo. Ele poderia ter gritado qualquer coisa, poderia ter amaldiçoado, silenciado, sussurrado, mas ele gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava apenas orando, ele estava ensinando, revelando, conectando, cumprindo. Ele não queria apenas salvar, queria deixar claro que aquele momento era o cumprimento exato de tudo que fora profetizado. O Salmo 22 é, portanto, a chave. Ele conecta o trono de Davi à cruz de Cristo. Ele une o Velho Testamento ao Novo. Ele costura o passado com o presente. Ele rasga o véu da ignorância e mostra que a Bíblia é um só corpo, uma só voz, uma só revelação. E essa revelação não é teológica apenas, é pessoal, espiritual, vital. Você que leu o Salmo 22 com os olhos abertos entenderá que Jesus não estava perdido na cruz. Ele estava em missão. Ele não estava desamparado por acidente, mas por escolha. Ele não estava em silêncio por fraqueza, mas por obediência. E agora, depois da cruz, a pergunta muda. Deus perguntou a Adão: onde estás? Jesus perguntou na cruz: por que me desamparaste? E hoje, o Espírito pergunta à igreja: você entendeu? Porque se você entendeu, você não viverá mais da mesma forma. Entre todos os horrores da cruz, talvez o mais angustiante tenha sido a solidão. Jesus estava rodeado por uma multidão, cercado por soldados, pendurado entre dois ladrões, mas absolutamente só. Nem os discípulos, nem o povo, nem os anjos, e por um instante, nem o Pai. O Salmo 22 começa com esse eco de abandono. Deus meu, por que me desamparaste? É um clamor que corta os céus, um grito que parece não encontrar resposta. E, no entanto, é justamente esse silêncio que revela o maior mistério da cruz. O isolamento de Jesus foi a ponte para a nossa reconciliação. No jardim, Adão se escondeu de Deus por causa do pecado. No Calvário, Jesus se entregou a Deus com o pecado do mundo sobre si. Adão fugiu da presença. Jesus, mesmo abandonado, permaneceu fiel até o último suspiro. Isso é mais do que substituição. É redenção em sua forma mais pura. Isaías já havia profetizado: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Isaías 53, 4, 5. A solidão de Jesus não foi um acaso. Foi o peso da culpa alheia. Foi o preço do resgate. Foi o silêncio que permitiu que hoje tivéssemos voz diante do trono. Na cruz, ele foi desprezado, rejeitado, humilhado, e ainda assim, obedeceu, ainda assim, amou, ainda assim, permaneceu. Essa é a força da cruz. O cordeiro sangra, mas não recua. O filho chora, mas não desiste. Ele sente o abandono, mas não quebra a aliança. É nessa fidelidade que o mistério do Salmo 22 se revela. Mesmo desamparado, Jesus continua orando, continua confiando, continua apontando para o Pai, porque ele sabia: o silêncio do céu não era rejeição eterna, era o cumprimento do plano. E há uma virada poderosa no Salmo. Depois de 20 versos de sofrimento, zombaria e angústia, algo muda. A atmosfera se transforma, o clamor se torna louvor. O desamparo cede lugar à esperança. Veja, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Salmo 22, 22, 22. É como se,
no meio da dor surgisse um vislumbre de vitória, como se, entre os espinhos, nascesse a flor da ressurreição. Jesus sabia o Pai não falava naquele momento, mas responderia no terceiro dia. A cruz era o campo da semente, o túmulo, o tempo da espera, e a ressurreição, a colheita gloriosa. Essa virada do Salmo 22 aponta para o triunfo do Espírito sobre a carne. A carne foi moída, mas o Espírito venceu. O corpo morreu, mas a palavra permaneceu viva. É por isso que o autor de Hebreus afirma: pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2. Havia um gozo adiante, uma alegria após a dor, um trono após a cruz, uma glória após o silêncio, e tudo isso está anunciado no Salmo 22. Quem lê esse salmo com os olhos do Espírito entende que a cruz não é o fim, mas a passagem. O ponto alto da dor foi também o início da glória. O vale do abandono abriu o caminho para o monte da exaltação. Jesus passou pela solidão para nos dar comunhão. Ele gritou no escuro para que tivéssemos luz. Ele se calou sob zombarias para que hoje pudéssemos cantar louvores. E agora o que fazemos com isso? Vivemos em tempos em que muitos abandonam a fé por se sentirem sozinhos, questionam a presença de Deus quando Ele silencia, desistem da jornada quando não recebem respostas imediatas. Mas o Salmo 22 nos ensina: o silêncio não significa ausência. O desamparo de Jesus foi temporário e necessário. E se Ele permaneceu fiel mesmo no abandono, quem somos nós para recuar? Essa é a mensagem que Paulo ecoa em suas cartas. A cruz não é apenas um símbolo, é uma chamada, um estilo de vida, um padrão de obediência, um modelo de rendição. O silêncio da cruz grita para nós até hoje: permaneça, confie. O Pai está ouvindo, mesmo quando não responde. E um dia, como o Salmo termina, também diremos diante das nações: Ele o fez. O Salmo 22 começa com um grito de angústia, mas termina com uma declaração de vitória. O texto faz uma jornada da escuridão ao louvor, da dor à proclamação, do abandono à adoração. E é nesse final que se encontra um dos versículos mais proféticos de toda a Escritura, dirigido não aos contemporâneos de Davi, nem à geração dos apóstolos, mas a nós. A geração vindoura o servirá, e anunciará a justiça dele ao povo que há de nascer, pois ele o fez. Salmo 22, 30-31. Essa expressão, geração vindoura, não é apenas uma referência futura, é um chamado eterno, um convite para que os filhos da cruz se levantem e proclamem aquilo que o Messias realizou com sangue e obediência. A cruz não terminou no Calvário, ela continua sendo anunciada por meio da vida daqueles que foram alcançados por ela. Quando Jesus bradou o primeiro verso do Salmo 22, ele também apontava para esse último. Ele estava dizendo: vocês estão me vendo sofrer agora, mas no tempo certo haverá uma geração que vai entender. Eles verão que eu cumpri tudo. Eles anunciarão o que eu fiz. Nós somos essa geração. Somos a voz depois do véu, a semente que brotou da agonia, o povo que nasceu da palavra feita carne. E por isso, o nosso chamado é anunciar, com ousadia, santidade e verdade que Ele o fez. Essa frase final, Ele o fez, é curta, mas carrega o peso de toda a eternidade. Ela ecoa o que Jesus disse na cruz: está consumado. João 19:30. Não é apenas um grito de alívio, é um decreto divino, um selo espiritual, um ponto final na dívida do pecado, um encerramento glorioso no ciclo da redenção. O Pai havia planejado, os profetas haviam anunciado, o Filho havia obedecido, e agora, a história podia ser contada. Ele o fez. E por que isso importa tanto? Porque vivemos em tempos onde muitos tentam ressignificar o Evangelho, torná-lo mais leve, mais palatável, mais aceitável para os ouvidos modernos. Mas a cruz nunca será popular. Ela é escândalo, é loucura, é confronto.
e ainda assim, é a única porta. A geração vindoura, portanto, não é a geração do conforto, é a geração do confronto, do anúncio, do testemunho, da fidelidade. Aqueles que foram alcançados pela cruz não podem viver como se ela fosse apenas uma lembrança religiosa. A cruz é um marco, um divisor de águas, um chamado à morte do eu, à obediência ao Pai e à proclamação da verdade. Paulo entendeu isso profundamente, por isso escreveu: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Gálatas 6,14. A cruz não é apenas onde Jesus morreu, é onde o nosso velho homem foi enterrado, é onde a nossa vaidade foi confrontada, onde a nossa justiça própria foi desmascarada, onde o nosso orgulho foi rasgado. É ali, e somente ali, que nasce uma nova criatura, e a nova criatura carrega uma missão: anunciar, não apenas pregar com palavras, mas viver de forma que o mundo veja: esse homem, essa mulher foi tocado pela cruz, vive como quem sabe que Jesus não apenas tentou, mas consumou. O Salmo 22 nos ensina que a dor gera legado, o sofrimento de um gera louvor em muitos. O silêncio do Messias gerou o cântico dos redimidos, o abandono dele gerou o acolhimento de gerações. Por isso, não podemos calar. Cada cristão verdadeiro é uma continuação do Salmo. Cada vida transformada é um versículo vivo dizendo: ele o fez, e isso muda tudo. Quando você se sentir sozinho, lembre-se, ele também foi. Quando o céu parecer em silêncio, lembre-se, ele passou por isso. Quando o pecado tentar te dominar, lembre-se, ele já venceu. Quando o mundo tentar te seduzir, lembre-se, você foi comprado por alto preço. Quando te perguntarem por que você vive diferente, responda: porque ele o fez. Essa é a nossa resposta, a nossa bandeira, o nosso cântico, e será também o nosso testemunho, até que ele venha. Quando Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava perdido. Ele não estava em dúvida. Ele não estava em crise de fé. Ele estava revelando, apontando, desvendando um mistério escondido nas Escrituras, oculto por 1000 anos, e agora gritado com sangue diante de um mundo cego. Ao fazer isso, Jesus nos leva até o Salmo 22, onde a dor é moldada em profecia, o abandono é convertido em adoração, e a morte dá à luz um povo, o povo da cruz. Aquele clamor era também o início de um processo de finalização. Cristo sabia que estava no fim, e ao final, depois do silêncio do céu, depois da zombaria dos homens, depois da dor que rasgou carne e alma, ele declarou: está consumado. João 19:30. Essas palavras são o selo do Salmo 22. O eco de ele o fez, o cumprimento de cada vírgula, cada símbolo, cada sombra das Escrituras, o mistério revelado, o plano encerrado, a dívida paga. Mas o está consumado de Jesus não é apenas uma conclusão, é uma chave espiritual, porque a cruz não foi apenas uma vitória sobre o pecado, foi o centro da história, o coração da revelação, a ponte entre o Deus eterno e o homem caído. A partir daquele momento, tudo muda. O véu do templo se rasga, a separação entre Deus e os homens é removida, o sacrifício é aceito, a justiça é satisfeita, o sangue foi derramado, e Deus disse: está feito. E agora, a pergunta que permanece é: o que você vai fazer com isso? Porque o Salmo 22 não é apenas para ser lido, é para ser vivido. Ele nos mostra que a fé verdadeira continua mesmo quando o céu silencia, que a confiança em Deus não depende da ausência de dor, que a glória de Deus pode nascer das situações mais obscuras. Cristo não negou o sofrimento. Ele entrou nele com os olhos abertos. Ele enfrentou o abandono por amor. Ele caminhou para a cruz com firmeza. E mesmo em meio à angústia, ele anunciou:
Meu Deus, que contraste com os dias em que vivemos. Hoje, muitos trocam Deus por migalhas de conforto, abandonam a fé por causa de decepções, desistem do Evangelho por causa do silêncio. Mas Jesus nos ensina que a fidelidade verdadeira se prova no deserto, não no palácio, na cruz, não no púlpito, na solidão, não na aprovação pública. O Salmo 22 termina com esperança, termina com louvor, termina com geração, mas não chega a esse ponto sem antes passar pela dor. E isso é um espelho para a vida cristã. Queremos a glória, mas sem a cruz, o louvor, mas sem a entrega, o chamado, mas sem o abandono, a vitória, mas sem o preço. Mas o Filho de Deus nos mostrou outro caminho, o caminho estreito, o caminho sangrento, o caminho da obediência mesmo quando tudo parece contrário. E esse é o chamado de Paulo em suas cartas, não apenas para crer, mas para sofrer com Cristo, para partilhar da sua cruz, para conhecer não apenas o poder da ressurreição, mas também a comunhão dos seus sofrimentos. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Filipenses 3:10. Essa é a verdadeira espiritualidade. Não é feita de aplausos, mas de entrega. Não é movida por sentimentos, mas por fé. Não se sustenta em emoções, mas na palavra. E a palavra é clara. Ele o fez. Está consumado. Agora, viva como quem entendeu. Se você foi tocado por essa mensagem, não fique em silêncio. Anuncie, compartilhe, viva com reverência, pregue com autoridade, sirva com temor, porque a cruz que salvou você é a mesma que agora te envia, não para carregar uma religião, mas para proclamar uma redenção. Você é a geração que nasceu do sangue. Você é o povo que existe por causa do clamor. Você é a resposta da profecia. Você é a voz que deve dizer, ele o fez. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa entender a profundidade da cruz. Se inscreva no canal Cartas de Paulo, para continuar recebendo revelações que confrontam, despertam e transformam. Deixe seu comentário, ele o fez. Queremos saber como o Espírito Santo falou com você. E lembre-se, cada curtida, cada compartilhamento, cada palavra escrita aqui, é uma forma de anunciar ao mundo que ele o fez. Volte sempre, porque enquanto houver cruz, haverá mensagem, e nós continuaremos escrevendo o que Paulo começou.